Olá, estamos iniciando mais um Destaque em Pauta. Hoje recebemos aqui no estúdio do Destaque Rural o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, onde vamos abordar a influência do El Niño nesta reta final da cultura do trigo e também na semeadura da soja. Então, Gilberto, viemos aí de um evento muito forte do El Niño, né? Muita chuva acima da média, chuvas torrenciais, né? Causando diversos problemas, não só no campo, mas nas cidades também. A gente viu tragédias aqui no Rio Grande do Sul. O que tem causado esse El Niño tão forte esse ano? Bom, todas as principais instituições que trabalham com previsão do clima no mundo eram unânimes já no começo de 2023 em sinalizar que a tendência do comportamento da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico na faixa equatorial estava indicando a volta de um fenômeno El Niño. Tanto é assim que já no mês de abril o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos mudou de alerta para efetivamente uma orientação sobre a configuração do El Niño. E muitos sinalizavam que o El Niño chegaria com a possibilidade de ser um evento bastante forte em 2023. No nosso caso, o El Niño é bem conhecido, né? A sua influência maior é na primavera. Então, as pessoas às vezes não acreditavam muito na perspectiva da volta desse El Niño, porque, mesmo anunciado em abril, até então não havia ainda claramente mostrado a sua força. Chegou setembro e o quadro mudou radicalmente. Então, dentro do comportamento típico dos anos de El Niño, embora nenhum evento El Niño seja igual ao outro, em 2023 nós podemos dizer que estamos sob a influência, sob a ação de um evento El Niño daqueles bem característicos, a exemplo dos El Niños que foram clássicos, né? 1972, 73, 82, 83, 97 e 98 e em tempos mais recentes, 2015 e 2016. Nós tivemos um grande volume de chuva, foi o mês de junho a setembro, nós tivemos aí 900 e alguma coisa de milímetros, né? Contra uma média de 600 milímetros mais ou menos, né? 300 milímetros até não é uma coisa muito grande, assim, um número tão muito maior, assim, né? Mas o que causou esses problemas sérios foi essa chuva ser principalmente em setembro? Eu diria que ser sim. Localizada em setembro? Exato. Os solos já estavam bastante úmidos, mas no começo de setembro as chuvas foram muito intensas. Tanto que o setembro de 2023, se nós tomarmos como referencial a Estação Meteorológica de Passo Fundo, que tem série de observações que começaram em 1912 aqui em Passo Fundo, as observações meteorológicas. Setembro de 2023 fechou o mês com 498 milímetros de chuva. É o segundo mês de setembro mais chuvoso de toda a história das observações meteorológicas em Passo Fundo. O setembro de 1928, 517 milímetros, até então era o recorde, era a maior quantidade de chuva. Nessa chuva, então, concentrada, né, em poucos dias, causou todos os transtornos aí na bacia do Antas, Taquari. Nós tivemos a tragédia ali no vale do Taquari, né, com cidades praticamente arrasadas, né, algumas cidades da região, como Roca Salles, Mussu, aí, que sofreram essas consequências. Mas só que não parou por aí, né? Nas últimas semanas também as chuvas voltaram e bastante fortes, marcando aí a presença do El Niño, aquele comportamento típico aí, com grande aporte de umidade que vem da região amazônica, com grandes aglomerados de nuvens que se formam na região do Chaco, no Paraguai, na Argentina, e se deslocam transversalmente aqui no sul
no sul do Brasil, né, atingindo principalmente o norte do Rio Grande do Sul, o noroeste do Rio Grande do Sul, com chuvas de grande intensidade. É isso que está acontecendo nessa primavera, uma marca dos eventos El-Ninhos com primavera bastante úmida. A nossa primavera aqui no norte do estado já é úmida, mas em anos de El-Ninho ela excede a sua umidade elevada e as chuvas são muito grandes. Nós tivemos no El-Ninho de 1997, né, 550 milímetros de chuva no mês de outubro de 1997. Também foi um mês extremamente chuvoso, um El-Ninho bastante forte, um El-Ninho que até então é considerado o El-Ninho, o maior El-Ninho do século XX, né, 1997, 1998, desbancando o posto que até então era ocupado pelo evento de 1982 e 83. Nós temos acumulado mais de 200 milímetros só em outubro deste ano, agora, né? Exato. E existe a chance de nós superarmos esse evento? Eu diria que existe sim, porque essa semana mesmo, né, as chuvas substanciais devem retornar já nos próximos 2, 3 dias aqui no norte do estado de Santa Catarina e essas chuvas serão mais frequentes. Então nós podemos sim superar aí as marcas históricas. O valor normal, com toda certeza, que é da ordem de 239 milímetros, 240 milímetros, nós superaremos, né? Porque nós estamos recém no começo de outubro e com as chuvas que já estão previstas e que voltarão a acontecer ao longo do mês, nós podemos mais uma vez ter um outubro extremamente chuvoso em toda a região sul do Brasil. Já dá para prever algum impacto na cultura do trigo, que é a principal cultura, né? Nossa, aqui do norte do estado, como no Rio Grande do Sul como um todo. Como um todo. A cultura de inverno, né? O trigo é o principal cereal de inverno. Depois do trigo nós temos a aveia branca, né? E depois nós vamos ter aí cevada, triticale. A terceira cultura é a canola, né? Não é um cereal, mas seria nessa ordem aí, trigo, aveia branca para grãos frocos, canola, cevada, triticale seriam as culturas de grãos de inverno que mais áreas ocupam no Rio Grande do Sul. O impacto, eu diria que ele já é notório no sentido de que não vamos, com toda certeza, reproduzir o desempenho da safra do ano passado, né? A safra do ano passado foi marcada pela presença de laninha, safra deste ano pela presença de El Ninho. E principalmente na questão sanitária das lavouras, né? Muitas doenças de espiga que são de difícil controle, hoje estão muito presentes nas nossas lavouras e isso, com certeza, né, vai trazer impacto, sim, no rendimento final das lavouras, quando não grandes prejuízos. Inclusive, surpreendendo, né, foi um ano que em muitas regiões, além da giberela, que até então era a nossa doença mais temida da primavera, a doença de espiga, nós tivemos uma doença chamada brusone, que é característica da região quente, da região tropical, e que este ano ela marcou a sua presença aqui no Rio Grande do Sul. Marcou por quê? Porque nós tivemos um inverno praticamente sem frio, né? Nós tivemos o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro, que variaram aí, a maioria deles acima, na média, mais de 1 grau Celsius superior à média mensal. Setembro chegou a 2 graus Celsius, então é quase 2,5, ou seja, foi um período muito quente. Essas temperaturas elevadas fez com que os inóculos de brusone, que aumentam a sua densidade na atmosfera, principalmente no verão, no começo do outono, eles não diminuíssem, porque foi um inverno quase que sem frio, tivemos poucas geadas e geadas fracas, né? E o reflexo, o resultado, a gente vê ainda, está presente no campo, principalmente nas regiões mais quentes, em algumas lavouras, também a brusone, que era até então uma doença que causava problema a partir no trigo e na cevada, e outros cereais, a partir do norte do Paraná para cima, né? Marcando a sua presença também aqui no sul do Brasil. Essas duas doenças, a brusone causa mais perda na produtividade mesmo, no volume de grãos colhidos, né? Na qualidade também relacionados a pH, e a giberela está relacionada também ao DOM, né? Exato. A micotoxina. Digamos que é um evento que
Se comprovar, vai impactar consideravelmente a produção, né? Vamos torcer para que ele não seja uma presença epidêmica em todas as safras, né? Vamos torcer para que nós não tenhamos os invernos tão quentes como esse de 2023, para que Brusone não venha se somar aí como mais uma doença preocupante no manejo das lavouras de trigo e de todos os cereais de inverno. Não é só o trigo que é sensível, né? Claro que a giberela ainda é a doença que mais preocupa de espiga, não só pelas perdas de produtividade, de qualidade pelo pH, mas acima de tudo pela questão dos contaminantes, né, das microtoxinas que em muitos países, e no Brasil também, pela própria legislação, inutilizam o uso desses grãos, seja para consumo humano e até mesmo para consumo como ração animal, né? Então, existe todo um esforço da pesquisa no mundo inteiro para buscar uma solução, né? Seja pela via genética, da questão da resistência genética, seja pelo manejo de proteção de plantas aí com fungicidas, né? Seja pela própria descontaminação dos grãos depois dentro do processo industrial de armazenagem, enfim. Então existe muita pesquisa e eu acredito aí que nós podemos no futuro melhorar, até porque todos os cenários de mudança do clima ou de tendência do clima no sul do Brasil apontam um ambiente de maior umidade, uma primavera mais úmida e, consequentemente, esses problemas de doenças de espiga tendem a ser cada vez mais difíceis de contornar. Então, isso urge soluções em todos os níveis, né? Começando pela resistência genética, pela proteção de plantas e pelo processamento dos grãos na esfera industrial. Nós estamos aí na iminência da colheita, né? Qual é o momento que ocorre o maior volume de colheita no estado e quais são aí as tendências climáticas para esse período, Gilberto? Bom, eu diria que a colheita ela varia conforme a semeadura, mas a partir do final de outubro, segunda metade de outubro até a primeira quinzena de novembro, a maior parte das regiões já estariam prontas para a colheita, né? Claro, o noroeste, as Missões, as regiões de uma depressão central, as regiões que são mais quentes, colhem antes, e a última região a colher o trigo é os campos de cima da serra, região de Vacarias, mais para o lado de Bom Jesus, enfim, todo o Planalto catarinense, o Planalto do Sul do Paraná, é onde se colhe o trigo por último. Então, eu diria que meados de outubro e meados de novembro é o período. E aí entra um ponto importante, porque esse período da colheita do trigo, né, ele também coincide com a semeadura da soja. Também é um período, calendário preferencial dos produtores. E esse ano tem essa característica. Ano de El Niño, as chuvas são mais frequentes, são mais intensas. Isso exige que se priorize a colheita do trigo, né? Tão logo seja possível a entrada de máquina nas lavouras, dependendo do nível de umidade, que seja possível colher o trigo e os outros cereais de inverno, eles devem ser colhidos, não se deve ficar postergando a colheita, priorizando, claro, muitas vezes por estrutura de máquinas, por quantidade de pessoal, o produtor opta por privilegiar ou dar preferência, primazia à semeadura da soja, e é comum a gente passar pelas rodovias e uma semana ver uma lavoura que já está de trigo pronta para a colheita, passa 2 semanas depois, ela continua, só mais escura, evidentemente, porque pegou chuva, mas continua lá à espera. Então, se tivesse que colocar como pontos importantes na questão da triticultura, né, não ignorando todos os problemas que essa condição climática chegou, não se posterga a colheita do trigo em ano de El Niño, porque os riscos de chuvas intensas, chuvas mais frequentes, até mesmo granizadas aí, causando prejuízos que podem ser até totais às lavouras, é importante sim tirar essas culturas do campo o quanto antes. Tem uma ferramenta importante que é a dessecação do trigo, né? Nesse ano é importante fazer essa dessecação? Olha, sendo possível, eu diria que sim. Essa é uma prática clara, tem um produto específico, é um custo. Evidente que o produtor tem que dimensionar o potencial da sua lavoura, a relação custo-benefício, mas em anos que
que se fala na necessidade de tirar a lavoura quanto antes do campo, a dessecação ou colheita com nível maior de umidade para secagem artificial pode ser um bom manejo, sim. Tem algum cuidado específico nesse manejo de dessecação em anos como é o Ninho? Por exemplo, observar a aplicação de acordo com a previsão climática, quando se vai chover? Pois é, esse é um ponto importante, não é bem a área que eu tenha domínio, né? Eu diria que observar os princípios da tecnologia de aplicação, os períodos de carência, e, acima de tudo, utilizar os produtos que sejam indicados para essa finalidade. Não é qualquer produto com ação herbicida, né? Então, seguir a orientação técnica, né? Mas, com certeza, que dentro buscar aquelas combinações de temperatura e umidade do ar aí que favoreçam dentro dos princípios de tecnologia de aplicação de todos os produtos, né? Com relação, Gilberto, à semeadura da soja, você já introduziu esse tema aqui na nossa conversa. Qual é a perspectiva, então, para esse ano com relação à semeadura, levando em conta que a semeadura é uma das fases mais importantes da cultura, né? Você semear bem, semear no limpo, com uma distribuição correta, né? E a chuva, ela dificulta muito isso, né? Com certeza, né? Mas claro que nós temos um tempo, eu diria que entre meados de outubro, meados de novembro, nós temos um calendário do melhor potencial de rendimento da soja, né? Então, procurar dentro dessa janela preferencial, né, buscar essa semeadura, porque se por um lado esse El Niño tem causado todos esses transtornos e causa em conservação de solo, em destruição de estruturas rodoviárias, né? Então, estão aí os problemas de toda a ordem, né? A questão da semeadura tem que ser uma semeadura bem feita, né? O estabelecimento da lavoura é onde se passa já a competir com um bom potencial de rendimento. Mas, como toda semeadura hoje, o nosso sistema dominante é o sistema plantio direto, né, a semeadura direta, eu acho que há tempo, pode-se esperar uma umidade adequada para a entrada de máquina, e eu tentaria sempre semear essa soja dentro desse período aí, no máximo até o começo de dezembro, né? É claro que depende muito do grupo de maturidade relativa da cultivar que o produtor gosta de planear, enfim, que dispõe da semente, não se muda isso também de uma hora para outra, porque existe toda uma questão de planejamento, de aquisição, de disponibilidade de semente, inclusive. Procurar semear no máximo até o começo. Sei que os calendários de semeaduras, zoneamentos foram espichados aí até janeiro adentro, né? Mas é sabido, né? Semeaduras de soja a partir do final de dezembro, meados de dezembro adiante, janeiro, consequentemente, ela perde o potencial de rendimento. A soja ainda é, por toda a mudança do melhoramento genético, uma chamada plantas de dias curtos, né? E quando nós já semeamos a lavoura no ramo descendente do fotoperíodo, ela diminui o seu pó, diminui o seu ciclo, diminui o seu acúmulo de biomassa e, consequentemente, de rendimento. Então, isso é sabido. Claro que tem essa combinação dos sistemas de produção. As semeaduras mais do tarde estão em algumas regiões específicas, mais quentes do estado, em que se privilegia o milho como a primeira cultura e a soja como segunda. Então, esse é um sistema de produção para aqueles casos. Semeadura da soja em janeiro, eu diria que é para o caso em que a soja vem depois do milho, né? Então, não se tira as culturas de inverno em outubro ou novembro, a soja tem que vir ali, não esperar entrar o mês de janeiro. E os produtores, os assistentes sabem disso, são conscientes, bem preparados e vão saber posicionar cultivares pelo seu grupo de maturidade relativa nas épocas em que potencialize a exploração dos recursos do ambiente. Uhum. Quais são as tendências climáticas que se apresentam para esse período, principalmente a partir agora da segunda quinzena de outubro até meados de novembro? Bom, nós temos que ter claro que eventos como El Niño, La Niña, uma vez estabelecidos, eles
não somem do horizonte de uma semana para outra, né? São eventos que ficam atuando aí de 1 ano até 1 ano e meio. E no caso específico desse, às vezes menos, e no caso específico desse El Niño, todas as projeções apontam que pelo menos até o final do verão, até o outono de 2024, nós ainda estaremos sob a influência do El Niño. Isso, por um lado, né, ele é um bom indicativo no sentido que em anos de El Niño, mesmo que a sua influência maior seja na primavera, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, ele também, as chuvas são mais regulares e, em geral, acima do padrão normal do clima na estação de verão. Então, afasta um pouco aquele temor dos produtores que nos últimos 2 anos, especialmente 3 anos, né, se vivenciou as estiagens bastante severas, né, com açudes, rios mesmo com estrutura de irrigação sem disponibilidade de água. A começar que nós não temos como irrigar mais de 6 milhões, em 6,5, 7 milhões de hectares de soja aí que são plantadas só no Rio Grande do Sul, né? Então, eu diria que, nesse sentido, presença de El Niño ativo, pelo menos até o final do verão, esses são os indicativos dos principais centros meteorológicos mundiais, o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, a Agência Europeia, o Centro Australiano, o próprio Instituto Nacional de Meteorologia Brasileiro, o Centro de Previsão Climática, Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, IPTEC do INPE, todos sinalizam isso. El Niño estará presente e continuará presente. E vamos torcer para que esse El Niño não traga aquele repique de El Niño que é no outono, né? Isso é raro, mas já aconteceu no caso 1982, 83, né? Quando naquele outono de 83, naquela época, maio, especialmente escolhia sojas de ciclo mais longo, trouxe grande prejuízo à colheita da soja, né? Porque muitos produtores não conseguiam entrar nos campos, chovia noite e dia e degradou o produto, a chamada soja chuvada aí que os produtores falavam tanto, foi no El Niño de 82 a 83. Mas na maioria dos El Niños, né, não ocorre esse repique outonal, ele fica primavera, verão e acaba trazendo boas produtividades ou bom desempenho nos cultivos de verão, soja, milho, enfim, outros cultivos de verão. É claro que El Niños e Laninhas sempre reforçam a questão do bom manejo, né? O bom manejo da construção de um solo, de um perfil de solo. E isso não se faz na pré-safra, isso se faz ao longo de alguns anos, né? Que se trabalha com rotação de cultura, com sistematização de áreas, embora muitas pessoas acham que não devem fazer estruturas de conservação com terraceamento, enfim, várias regiões mostrando que algumas estruturas que impedem esse escorrimento das águas, quando as águas da chuva, em vez de irem para as divisas, correrem para as estradas, ficam no campo infiltradas. A melhor forma de armazenar água é no solo, né? E para isso precisa ter estrutura, precisa ter matéria orgânica e ter sempre uma atitude de manejo conservacionista. E sem pressa. Isso é feito com sucessão de espécies de comportamento diferente, gramíneas, leguminosas, outras espécies. Isso é construído, isso não é feito no mesmo ano com poucos meses. São anos de que os produtores que têm um bom manejo, que sofrem menos tanto pelas chuvas mais excessivas, quando naqueles períodos de escassez, com certeza que vem trabalhando com princípios de conservação de solo há muito tempo nas suas áreas. A questão do escalonamento da semeadura nesse ano é uma estratégia importante? O produtor precisa atentar para isso? Eu diria que sim, sempre. Nós temos que olhar assim, a necessidade de se incorporar os princípios de gestão de riscos sempre na propriedade. E quais são as alternativas, uma boa gestão de riscos, né? Nós temos desde o escape, a diluição dos riscos. E o escalonamento da semeadura faz parte dessa gestão de escape, de diluição de risco, quando eu uso épocas de semeadura diferentes, uso cultivares de ciclo diferente. Então,
essa combinação, essa multiplicidade de época de semeadura, no caso da soja, você falou, tem combinado as épocas de semeadura com os grupos de maturidade relativa, né? Então não é o mesmo grupo em que eu posso começar a semeadura no final de setembro e estender a janeiro, que eu vou ter o mesmo desempenho. Mas eu posso ter um bom desempenho se eu escolher posicionar adequadamente uma cultivar no tarde e no cedo. Então, sempre para diluir risco, escapar de risco, escalonar a semeadura, escalonar cultivares com ciclos diferentes, com resistências genéticas diferentes, é fundamental. Nós temos as medidas de proteção também, de gestão, que aí entra o bom manejo, seja a proteção química, seja a questão de se proteger dos riscos pela construção, que nós falávamos antes, de um perfil de um solo fértil, de um solo fisicamente bem estruturado, com áreas sistematizadas, com bom teor de matéria orgânica. E eu tenho também, que não posso esquecer, é um insumo fundamental, é a transferência do risco, que se dá via o quê? A seguridade agrícola, né? O seguro agrícola, eu acho que ele tem cada vez mais, né, pelo vulto econômico que é o processo, que a agricultura movimenta, pelos investimentos que se fazem por hectare em sementes, em fertilizantes, em pesticidas, é fundamental que esse risco seja transferido para uma seguradora, ou seja, para um mecanismo de proteção. Então, o seguro rural, né, é fundamental. Então, essas três práticas de diluição, né, de escape, de proteção e de transferência, que é o que a gente faz quando se faz um seguro de um automóvel, de uma casa, a gente transfere aquele risco, ou prejuízo em casa até, não o risco, né? Se transfere o prejuízo para um terceiro ente, que no caso é uma seguradora. E o Brasil tem, muitas vezes se diz que não há política de seguridade rural. Assim, nós temos desde na área pública, né, o Banco Central é o operador do Proagro, né, que é um dos programas exitosos aí, muito importante da garantia da atividade agrícola no Brasil. E tem o seguro rural privado contando com a subvenção, né, o PSR, que daí é operado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, né, que é o PSR, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Então, eu diria que com gestão integrada, com diluição, escape, proteção ou medidas protetivas contra os riscos e transferência de riscos na agricultura mundial e brasileira é fundamental. Questão de climática relacionada a doenças. Nós tivemos ano passado, aqui faz 2 anos que nós não vimos doenças, por exemplo, ferrugem asiática aqui, né, claro, no Rio Grande do Sul, devido ao clima também. Não colhemos soja também, né? Em ano que não tem doença, não tem soja. Né? Enfim, mas no Paraná nós tivemos eventos muito severos de doenças. Eu acompanhei colheitas que os produtores estavam entrando na lavoura a cada 7 dias ali na fase final, para fazer o manejo, e estavam perdendo produtividade para a doença, apesar de ser um ano que colheram muita soja lá no Paraná. Claro. Essas chuvas em maiores quantidades, relacionadas também a temperaturas mais elevadas, nós podemos prever também que seja um ano com mais presença de doenças? Eu diria que necessidade de maior atenção, né? Daí aquele cuidado especial, a atenção, ao monitoramento. Muitas vezes se entra com a prática de proteção depois que já está num nível de instalada doenças nas lavouras que não resolve mais, não segura. Então a proteção, não que necessariamente de forma preventiva, mas pelo menos pegando naqueles momentos que os estudos técnicos, os fitopatologistas e a assistência técnica domina, né, muito bem. Então, a importância que eu acho fundamental na agricultura é que nós não podemos mais abrir mão, é ter assistência técnica em todas as lavouras. Claro que tem muitos produtores que são agrônomos, que têm excelente formação, que o próprio produtor, empresário, mas a presença de um profissional da área agronômica hoje na atividade agrícola, até porque maneja
maneja coisas muito avançadas, né? Seja da genética da semente, altamente trabalhada, moléculas químicas complexas, combinações de vários produtos, entraram os bioinsumos, hoje uma presença marcante, né? Faço on-farm, compro já industrializado. Então são questões que hoje exigem sim muito conhecimento, né? Muito conhecimento, e daí eu diria que cada vez mais a presença da assistência técnica nas lavouras, na condução da agricultura, ela tem que ser vista como indispensável, independentemente da experiência, da formação que o produtor tenha, esse acompanhamento é essencial. É essencial para manejar aí as chamadas situações de riscos, como nós estamos falando aí, causadas pelo clima, né? Mas não é só o clima, o mercado também é um fator de risco, e para manejar, para diluir, escapar, proteger contra isso, e também para bem aproveitar aquelas condições ambientais que são favoráveis à potencialização do rendimento. Então, as duas coisas, por um lado, escapar, se proteger contra os possíveis problemas causados pelos riscos climáticos e também mercadológicos que vêm depois da colheita, e quando a situação está favorável, também como bem explorar aquele potencial de rendimento. No caso dos trigo e de outros cereais de inverno, a safra passada era um típico ambiente de potencialização, né? Nós tivemos muitas lavouras de rendimento jamais vistos aqui no estado. A gente só via aqueles rendimentos assim na região do cerrado de trigo irrigado ainda, né? Não de sequeira. Nós tivemos aí experimentos ultrapassando facilmente a casa das 10 toneladas por hectare, né? E muitas lavouras aí, não nas 10, mas chegando a 6, 7 aí. Então, foi um ano em que ali é o momento de se trabalhar com a exploração daquela condição favorável. Em 2024 é o inverso. Como proteger, como evitar as perdas maiores, né? Como proteger bem as espigas, especialmente, né? Um ano muito difícil, e eu diria daqui para frente como escapar de perder mais o que esse clima já comprometeu aí, com atenção especial, nós já falávamos antes, na questão colheita dos cultivos de grão que estão no campo. Uhum. Nós viemos de 2 anos de laninha. Quais são, já existem panoramas climáticos que demonstram a permanência para segundo semestre de 2024, para os próximos anos? Quais são as tendências que têm demonstrado? Olha, as projeções, claro, quanto mais longe a confiabilidade é menor. Sim. Dos prognósticos, mas os prognósticos que estão postos hoje, eles apontam aí uma possibilidade de enfraquecimento desse El Niño a partir de março, abril do ano que vem. Ele vai estar presente ainda e com um bom nível de atuação. Até lá, os prognósticos, principalmente o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, que é uma referência no mundo nessa área, ele aponta 100% El Niño, né? Depois começa a surgir uma probabilidade menor, baixinha, de neutralidade, até mesmo da volta de um Laninha em 2024, mas é muito cedo. Eu diria que nós vamos conviver com esse El Niño pelo menos até o outono de 2024. E daí, ali para frente, os cenários vão se configurar. Não necessariamente uma gangorra, sai de um El Niño e entra num Laninha. Pode acontecer, mas a tendência é que nós ficamos aí pelo menos um tempo, uma coisa mais amena, digamos, entre esses dois extremos, El Niño e Laninha, passando por uma condição dita ano normal, que entenda-se um ano médio, né? Não normal no sentido de que os outros sejam anormais, normal dentro do padrão do clima conhecido. Gilberto Cunha, muito obrigado pela tua participação aqui no Destaque Rural, sempre um prazer recebê-lo aqui, e as portas aí estão sempre abertas para você estar dividindo aí com a nossa audiência todo esse conhecimento aí acumulado no longo dos anos aí de estudos que a gente também acompanha.